outubro de 2023. O taxista Jalil Machali foi multado por causa do versículo bíblico no adesivo colado no para-brisa traseiro do seu carro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A alegação foi de, abre aspas, publicidade religiosa não autorizada. Ele teve que pagar quase 90 euros por expressar a sua fé. Birmingham, Inglaterra, dezembro de 2022. Isabel Vaughan Spruce foi presa por orar silenciosamente do lado de fora de uma clínica de aborto. Imagens publicadas pela Alliance Defending Freedom mostram a polícia confrontando Isabel, que foi acusada de violar uma ordem de proteção do espaço público em Kings Norton. Pela câmera, vemos que a mulher permanece orando silenciosamente enquanto a polícia se aproxima dela e pergunta o que ela está fazendo, ao que ela responde que pode ser que esteja rezando mentalmente. Edimburgo, Escócia, 2024. Moradores recebem cartas informando sobre a Abortion Service Act, uma nova legislação que pode resultar em penalidades para atividades como orações, mesmo dentro de casas particulares, se essas ações causarem, abre aspas, assédio, alarme ou angústia a funcionários e pacientes de clínicas de aborto. Guadalajara, México, 8 de março de 2024. Várias catedrais e outras igrejas católicas no México foram vandalizadas com pichações em suas paredes e danos em suas estruturas em manifestações feministas do Dia Internacional da Mulher. Paris, 8 de março de 2024. A ministra francesa da Igualdade entre Mulheres e Homens e da Luta contra a Discriminação, Aurore Berger, descreveu declarações do padre Mathieu Raffray como inaceitáveis. E o que ele disse? Que atos homossexuais são pecados e que a homossexualidade é uma fraqueza. Em entrevista, o padre se defendeu dizendo: os atos homossexuais são um pecado, mas acho que as pessoas não sabem mais o que é pecado. Denunciar um pecado não é o mesmo que denunciar a pessoa que o comete. Eu poderia ter sido culpado se tivesse dito algo inadequado ou ofensivo. Esse não é o caso. Não só não sou homofóbico, como também, como padre, sou cuidadoso com a linguagem que uso nesse tema, porque sei que é um assunto delicado e que as pessoas podem facilmente se sentir magoadas. O que está em jogo não sou eu, mas a liberdade de ser cristão hoje. Eis a mais pura verdade. Ser cristão num mundo cada vez mais pagão está cada vez mais perigoso. Para onde a gente está indo, afinal? Durante um show em Salvador em 2024, Cláudia Leite, que se converteu ao cristianismo em 2014, cantou Eu canto meu rei Yeshua, em vez de cantar a letra original da música que dizia Saudando a rainha Iemanjá. Em qualquer sociedade normal, isso seria apenas algo que indicaria uma mudança pessoal na visão religiosa da cantora. Mas, como já estamos vivendo uma distopia, a alteração gerou críticas de lideranças culturais e religiosas, culminando na abertura de um inquérito pelo Ministério Público da Bahia. A acusação? Racismo religioso. A perseguição aos cristãos já chegou ao Brasil. Curiosamente, ela chega no momento em que o liberalismo começa a ser colocado em xeque. Não é só uma coincidência. Trata-se de um choque entre duas cosmovisões antagônicas. O cristianismo diz que o homem é filho de Deus e, por essa razão, dotado de uma dignidade natural e transcendente. O homem é cada vez mais livre à medida que as suas ações convergem para a verdade. Já o liberalismo transforma cada indivíduo em Deus de si mesmo, numa suposta liberdade infinita que o condena a ser escravo das suas próprias vontades em um mundo regido por Mamon, o Deus dinheiro. E antes que os aficionados pela falsa liberdade possam usar o que não foi mencionado como pretexto para se legitimarem, retiremos as suas armas. O comunismo perseguiu e ainda persegue cristãos pelo mundo. A China não nos deixa mentir. Recentemente, o Partido Comunista Chinês decidiu reescrever a Bíblia para tentar dar um freio no crescimento da população cristã. De acordo com o deputado dos Estados Unidos Mike Gallagher, o presidente Xi Jinping tem como objetivo fazer os fiéis servirem ao partido em vez de a Deus.
Os cristãos sempre foram perseguidos, desde o início do cristianismo, tá? Com exceção de João, todos os apóstolos de Jesus foram martirizados. O próprio Cristo foi crucificado. Hoje em dia, segundo dados da ONG Portas Abertas, quase 400 milhões de cristãos sofrem com ataques e perseguições todo ano. A Coreia do Norte, com seu regime ditatorial, é o país mais anticristão do mundo. Confessar a fé cristã no regime de Kim Jong-il é assinar uma sentença de morte. Acontece que agora a perseguição aos cristãos tem acontecido no Ocidente e em países supostamente livres. As ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade são uma paródia dos valores cristãos. E é justamente essa paródia que vem destruindo a sociedade ocidental desde a Revolução Francesa. Tivemos um vislumbre das consequências dessas ideias em 8 de março de 2024, quando em Paris, milhares de pessoas fizeram festa como se a seleção francesa tivesse conquistado o tri na Copa do Mundo, com direito à iluminação especial na Torre Eiffel, um espetáculo que invadiu a madrugada. E o que os franceses comemoravam? O assassinato de franceses. A catarse foi motivada pela inclusão do direito ao aborto na Constituição. As Olimpíadas realizadas em Paris também revelaram a face da besta. Atletas do mundo inteiro eram punidos por fazerem menção a Cristo ou ao cristianismo. O choque civilizacional é evidente. O progressismo e o wokeísmo, frutos do liberalismo, destruíram conceitos caros aos cristãos numa tentativa de implodir o cristianismo por dentro. Assim, quando Cláudia Leite confessa sua fé, é acusada de ser intolerante com outras religiões. O que se busca é uma espécie de ecumenismo inofensivo que não permita que as pessoas sejam livres. A verdade é que o avivamento da fé cristã nos últimos anos tem incomodado aqueles que desejam ser os donos do mundo. A ordem é demonizar os cristãos porque representam um problema para os tecnocratas que pretendem tratar o ser humano como marionete. Recentemente, o ministro da Suprema Corte Brasileira, Luiz Roberto Barroso, afirmou que há um cristianismo do mal no Brasil. A tentativa de estigmatizar os seguidores de Cristo é clara. Os cristãos passaram a incomodar demais. O estardalhaço da mídia e das redes sociais em torno do Rosário do Frei Gilson nas últimas semanas é uma pequena amostra do que vem pela frente. A perseguição aos cristãos está aumentando no mundo inteiro, enquanto, paradoxalmente, o cristianismo está cada vez mais forte. Mas isso é natural. A cruz, principal símbolo cristão, traz a contradição no seu centro. Jesus disse: "Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada." A espada representa a divisão e não a guerra. Deus separa o joio do trigo, a verdade da mentira. A guerra é declarada pelos homens que não aceitam dobrar os joelhos, influenciados pelo anjo caído que se rebelou. O cerco aos cristãos está se fechando, mas não há o que lamentar. Aquele que morreu na cruz para nos redimir da nossa culpa, vem nos tranquilizar. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.